bem-vindos à nossa aula hoje especial sobre cálculos estequiométricos no Enem. Nós vamos dar uma ênfase aos casos especiais de estequiometria, como reagente em excesso, reagente com impurezas, rendimento do processo e também reações consecutivas, ok? Eu gostaria de começar então a resolução no primeiro exercício aqui, que coloca aqui: para proteger a estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado para esse processo é o zinco, que pode ser obtido de um minério chamado esfarelita. A primeira informação aqui importante, que esse minério esfarelita encontra-se com 75% de pureza. E, além do mais, ele também afirma que a conversão do minério de zinco metálico tem um rendimento desse processo de 80%. Considerando aqui as massas molares fornecidas, calcule a massa de zinco metálico em quilogramas, obtido a partir de 100 quilogramas de esfarelita. Tá, então, o cálculo estequiométrico envolve o dado do exercício, que é os 100 kg de sulfeto de zinco, porém, essa massa está com impurezas e eu não posso usá-la na estequiometria, já que as impurezas não reagem. Muito bem, se eu tenho uma massa do reagente impuro, o que eu tenho que fazer primeiro, então? O primeiro passo é esse aqui, ó, calcular a massa do sulfeto de zinco totalmente pura que reage. Primeiro passo. Então, vamos escrever que 100 kg do sulfeto de zinco impuro, tá? É uma massa que tem a parte pura mais as impurezas. Essa massa é a total, né? Parte pura mais a impura. Se é o total, em termos percentuais, isso corresponde a 100%. Mas foi informado que 75% desta massa corresponde à massa pura do sulfeto de zinco, que eu vou chamar de X. Tá? O X vai ser a massa em quilogramas do sulfeto de zinco, aqui é o ZNS, tá? Sulfeto de zinco totalmente puro, que reage completamente, que eu vou chamar de X. Então, nesse caso, calculando o valor do X, aí eu tenho que a massa desse reagente totalmente pura é de 75 quilogramas de sulfeto de zinco totalmente puro, que é o que reage. Na estequiometria, eu não posso usar a massa impura, porque a massa impura tem as impurezas e as impurezas elas não reagem, ok? Então é isso que eu vou usar. Ok, agora que eu já tenho a massa do sulfeto de zinco pura, então vamos para o segundo passo. Cálculo da massa do zinco metálico com 100% de rendimento. Bom, eu tenho aqui duas reações, nas quais a primeira, o sulfeto de zinco, é o reagente, e a segunda, o zinco metálico, é o produto. E como que eu faço agora o cálculo estequiométrico, onde o meu dado está numa equação e a incógnita encontra-se em outra equação? O que eu vou fazer agora? Bom, agora nós deveremos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que passar um traço aqui embaixo e somar as duas equações de modo que eu transforme-as em uma única equação. E para fazer isso, as substâncias iguais em lados opostos, que é o óxido de zinco, eu tenho que cancelar ele. Mas, para cancelar, é necessário que eles estejam em quantidades iguais, 2 mols em cima e 2 mols embaixo. E notem que aqui embaixo eu não tenho os 2 mols para poder cancelar com o de cima. E eu preciso que esses 2 mols apareçam. Portanto, a resolução é simples. Para aparecer esses 2 mols aqui, basta eu multiplicar por 2 toda a equação de número 2.
2 vezes 1 deu 2, 2 vezes 1 deu 2, 2 vezes 1 deu 2, e aqui também 2 vezes 1 deu 2. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Cancelar os 2 mols do óxido de zinco da equação número 2 com os 2 mols do óxido de zinco da equação número 1. E com isso nós ficamos com a equação principal proveniente da soma das duas equações como sendo 2 mols do sulfeto de zinco, mais 3 mols do oxigênio molecular, mais 2 mols do monóxido de carbono. Aqui no produto final deu 2 mols do zinco metálico, mais 2 mols de CO2 e 2 mols de SO2. A ordem aqui dos produtos não altera. Agora que eu tenho uma única equação, eu vou agora fazer a estequiometria. E essa estequiometria relaciona o sulfeto de zinco que eu tenho dado com o zinco metálico na qual eu quero calcular. Ok, e o que é que nós vamos relacionar dessas duas substâncias? A grandeza que vai ser relacionado é a massa. Então, eu tenho massa do sulfeto de zinco, que vai ser relacionado em quilogramas, e será relacionado também com a massa do zinco metálico, que eu quero saber, que também será expresso em quilogramas. O segundo passo, depois de identificarmos quem e o que eu vou relacionar, é fazermos a proporção estequiométrica, que é 2 mols do sulfeto de zinco, está relacionado a 2 mols de zinco metálico. Nesse caso, eu posso simplificar essa equação para facilitar o nosso trabalho, e eu posso simplificá-la dividindo tudo por 2. Dividindo tudo por 2, eu trabalho com os menores coeficientes inteiros, que é 1 mol de sulfeto de zinco reage formando 1 mol de zinco metálico. Muito bem, a seguir, agora eu vou transformar essa proporção estequiométrica nas grandezas que estão relacionadas aqui, que é massa com massa. Aqui eu coloquei as massas molares para a utilização, né? A massa molar do sulfeto de zinco é 97 gramas e do zinco é 65. Então vamos colocar aqui que a massa de 1 mol do sulfeto de zinco é igual a massa de 1 mol é 97 gramas, 1 mol, enquanto a massa do zinco é igual a 65 gramas. Agora, a massa aqui da esfarelita, não a massa impura, porque as impurezas não reagem, mas essa massa pura de 75 quilogramas, vamos colocar aqui, ó, 75 quilogramas, do sulfeto de zinco totalmente puro, isso corresponde a quantos quilogramas do zinco que vai ser obtido com rendimento de 100%. Tá, então eu vou chamar isso de X. Bom, agora vamos aplicar aqui o cálculo da incógnita X através de uma regra de 3, né, já que a proporção da lei de Proust não consegue ser verificada. Então, eu calculo da forma tradicional, né, que é multiplicar cruzado, isolar e multiplicar o x. 75 vezes 65 dividido por 97. 257? 50,26 então. 50,26 quilogramas de zinco. É a resposta final? É a resposta? Não é a resposta final, porque isso aqui foi calculado com um rendimento de, aqui está, ó, um rendimento de 100%.
Mas acontece que no enunciado o rendimento informado não foi de 100%. Aqui, ó, o rendimento foi de 80%. E o pior é que tem alternativa aqui, ó, né? Tem alternativa. 50, né? Mas não é a resposta final ainda não. Agora nós vamos finalizar esse exercício calculando a massa do sulfeto de zinco com 80% de rendimento. Então eu vou colocar aqui que o meu resultado obtido foi de 50,26 quilogramas. Vou colocar aqui, ó. 50,26 quilogramas de zinco metálico. Foi o valor teórico, né? Então, se o valor teórico, isso supõe que o rendimento do processo ele é de 100%. Mas na prática, observou-se que o rendimento foi de 80%. Então, com o rendimento de 80% do processo, teremos que o valor real, né, e o final, inclusive, vai ser Y, que vai ser a massa de zinco com um rendimento de 80%, o valor real, aquele que vai ser obtido na prática. Muito bem, agora calculando aqui o valor da incógnita Y, ficaremos com 50,26 vezes 0,8. Deu 40,2. Tá, então vamos colocar aqui a resposta final. Agora sim a resposta final. 40,2 quilogramas de zinco metálico obtido com um rendimento de 80%. Pronto. Aqui está. Essa agora é a resposta final, certo? 40,2 quilogramas de zinco com um rendimento de 80%. 40,2. Agora nós temos a resposta final correta. Alternativa letra C. Olha que exercício trabalhoso, hein, moçada? Envolve pureza, reações consecutivas e rendimento do processo, tudo em uma única questão, né? Vamos fazer mais um exercício do Enem aqui, o exercício número 2. O ácido acetil salicílico, o famoso AS, aspirina da Bayer, que tem uma massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizada a partir da reação do ácido salicílico, cuja massa molar é fornecida com anidrido acético, usando o ácido sulfúrico como catalisador, que ele mostra a reação de síntese do ácido acetil salicílico. Agora, informações importantes agora. Após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento do processo ele é de 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, onde o AS ele é antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico, ele é utilizado como medicamento na forma de comprimidos. E cada comprimido possui uma massa de 500 miligramas ou meio grama, já transformando essa massa em gramas. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote com 900 mil comprimidos. De acordo com essa especificação, qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para este fim? Só deve ser ressaltado que esse meio grama por comprimido foi obtido com um rendimento de 50%. E a massa do reagente que vai ser empregada para produzir esses 900 mil comprimidos é teórica, então supondo um rendimento de 100%. No cálculo estequiométrico, o rendimento deve ser, na hora de fazer o cálculo na estequiometria, 100%, e o reagente deve ser totalmente puro.
Esse exercício nós vamos resolver de uma forma diferente, agora por análise dimensional, mostrando para os alunos que existe também uma outra alternativa de resolução, além do trivial método convencional, que é a regra de 3. E para resolver isso por análise dimensional, eu tenho que começar por que dado? Tem tantas informações, qual é o dado que eu devo iniciar? Qual é a pergunta? A pergunta é qual a massa de ácido salicílico em quilogramas. Tá, e que dado que ele te forneceu para calcular isso? 900 mil comprimidos, qual é a massa de ácido? Então, essa é a pergunta, essa é a pergunta inicial e essa é a resposta final. Tá, então eu vou escrever aqui que eu tenho 900 mil comprimidos. Vou escrever aqui desse lado aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 900 mil comprimidos de ácido acetil salicílico, que eu vou abreviar por AS, ácido acetil salicílico. Tá, esse é o dado inicial. E desse dado inicial eu tenho que chegar lá na resposta final e calcular a massa em quilogramas de ácido acetil salicílico. Aqui no fim, ó, tá? Massa em quilogramas. Eu vou dar uma ajeitadinha nisso aqui, ó, para que eu possa continuar a minha análise dimensional aqui até o final sem que ela seja alterada. Então eu vou tirar isso daqui, um minutinho só para eu fazer um acerto aqui nessa questão. Eu vou tirar isso daqui. E vou colocar essa resposta desse exercício anterior aqui do lado para facilitar a resolução. Senão não vai dar certo aqui, ó. Esse aqui tinha dado 50,26. Ok. Me desculpem aí o imprevisto, mas agora vai dar tudo certo. Porque eu vou caminhar com essa análise dimensional até chegar naquele ponto ali. Muito bem, então se na minha resposta final tem que ser quilogramas de ácido acetil salicílico, esse termo aqui ele vai ter que desaparecer, ele vai ter que sumir daqui, ó. Aí, como que você faz para ele desaparecer daqui? Então, para ele sumir daqui, eu vou ter que cancelar com comprimidos do denominador. Porque aí eu vou colocar um comprimido, vou abreviar aqui essa palavra, um comprimido de ácido acetil salicílico. Ele falou que tem uma massa de 500 miligramas ou meio grama. Então, um comprimido de ácido acetil salicílico possui uma massa de meio grama de AS. Ok, excelente. Agora eu pego e cancelo esse comprimido aqui do numerador com esse comprimido aqui do denominador. Continuando. Agora que eu transformei o comprimido em massa em gramas, mas só que a massa é de AS e não me interessa. O que eu quero é massa de ácido acetil salicílico. Então isso vai ter que desaparecer também. E para isso sumir, eu vou colocar aqui, ó, gramas de ácido acetil salicílico no denominador. E que dado que tem massa em gramas do ácido para usar? Vai ser a massa molar dele. A massa molar do ácido acetil salicílico AS é igual a 180 gramas 1 mol. Tá, então vamos voltar aqui. A massa de 1 mol do ácido acetil salicílico é igual a 180 gramas.
Agora eu vou cancelar essa massa em gramas do ácido acetilsalicílico do numerador com essa massa em gramas do denominador. Sobrou mol do AS, não serve. Eu quero ácido acetilsalicílico. Tá bom, então se não serve, eu vou colocar aqui mol do ácido acetilsalicílico para eu cancelar com o mol do numerador. Mol do ácido acetilsalicílico. E o que você vai usar agora o mol, se você já usou a massa molar? Agora eu vou usar isso aqui, senhores e senhoritas. Eu vou usar a relação estequiométrica. 1 mol do ácido acetilsalicílico foi produzido a partir de 1 mol do ácido salicílico. 1 para 1. Tá, então, 1 mol do ácido acetilsalicílico está relacionado a 1 mol, para não ficar escrevendo esse termo, ácido acetilsalicílico, eu vou escrever só o ácido, tá? Para facilitar o nosso trabalho e ganharmos um tempinho aqui também. Ah, muito bem. Agora eu vou cancelar mol do ácido acetilsalicílico do numerador com mol do denominador. E sobrou mol. Pelo menos eu já transformei ácido acetilsalicílico naquilo que ele pediu, que é ácido, mas não serve mol. Eu quero massa em quilogramas. Tá, então eu vou continuar. Se o mol aqui não interessa, não serve, então eu vou cancelar ele. E para cancelar eu vou colocar aqui embaixo, ó, mol do ácido, é o ácido salicílico que ele quer. E agora você vai tirar que dado para usar aqui? Vamos ver aqui no enunciado novamente. Ah, agora eu vou usar a massa molar. Tá aqui, ó. O ácido salicílico, a sua massa molar é 138 gramas. 1 mol do ácido possui uma massa de 138 gramas do ácido salicílico. Muito bom. Agora eu vou cancelar isso aqui, ó. Eu vou cancelar mol do ácido do numerador com mol do denominador. E agora, como eu quero a massa em quilogramas, eu vou pegar isso daqui e vou transformar grama em quilo. Como grama não interessa, então eu vou colocar gramas do ácido aqui no denominador. E vou para eu cortar grama com grama. E aqui eu vou escrever que 1 quilograma de ácido, 1 quilograma de ácido equivale a 1.000 gramas, ou seja, 10 ao cubo. Agora nós vamos cortar gramas de ácido do numerador com gramas de ácido do denominador e assim vamos obter a massa em quilogramas, que será igual a 345 quilogramas do ácido salicílico. Ok, essa massa de ácido salicílico é a resposta final? Pode marcar aqui letra B de bola? Não é a resposta final ainda não. Mas por quê? Porque aquela massa ela foi obtida a partir do meio grama desse ácido salicílico com rendimento de 50%. Só que na resposta final o rendimento não pode ser de 50%, tem que ser de 100%. Então, vamos fazer uma regra de 3 final. Esta massa obtida na prática com o rendimento de 50%, eu quero saber qual será a massa obtida necessária, né, para produzir o AS a partir do rendimento de 100%. Essa massa eu vou chamá-la de X, e agora sim esse X será a resposta final. Bom, aqui nós podemos perceber que de 50 para 100, a porcentagem do rendimento dobrou, consequentemente também vai dobrar a massa do ácido.
O dobro de 345 é igual a 690 quilogramas de ácido salicílico obtido com um rendimento de 100%. Tá? 690 quilogramas é a resposta final. Tem alternativa? Agora tem. 690 deu alternativa letra D de dado. Ok? Tome muito cuidado com esses exercícios aí no que ele está fornecendo, o que ele está pedindo, tá? E para variar, como vocês podem ver, né, um exercício relativamente trabalhoso. Olha o tamanho que fica a resolução por análise. Você imagina se eu tivesse que fazer isso em regra de 3? O trabalho seria muito maior. Vamos fazer esse número 3 aqui. É outro de estequiometria que fala que a minimização do tempo e o custo de uma reação química, bem como o aumento de sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação é o seu rendimento molar, dado por essa fórmula, calculado por número de mols do produto pelo número de mols do reagente limitante vezes 100%. O metanol pode ser obtido pela reação do brometo de metila com hidróxido de sódio, conforme a equação fornecida. Ele forneceu as massas atômicas e ele pergunta primeiramente qual é o rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram colocados para reagir com 142,5 gramas de brometo de etila e foi obtido 80 gramas de hidróxido de sódio. Bom, aqui eu tenho a quantidade do produto, que é o metanol, tá? E essa quantidade do produto aqui do metanol permite eu calcular o número de mols do produto. O metanol está aqui, tá? O número de mols do produto é calculado pela razão. Então, fica massa dividido pela sua massa molar. Sendo que a massa do metanol é esse valor fornecido, que é 32 gramas, e a sua massa molar, eu calculo carbono igual a 12, mais o hidrogênio vale 1, tem 4 hidrogênios, então 12 mais 4 dá 16, com mais 16 do oxigênio. Então, a massa molar é igual à massa que ele forneceu, 32 gramas, e esse N aqui do produto eu acabei de calcular, então. Deu 1 mol. 1 mol. Poxa, e qual é o reagente limitante? É o brometo de metila ou é o hidróxido de sódio? Agora nós temos a questão de um cálculo estequiométrico relacionando o reagente em excesso. Vamos treinar, então, vamos rever como determinar o reagente em excesso e o reagente limitante. Aqui nós vamos relacionar o hidróxido de sódio com o brometo de metila, e a grandeza que nós vamos relacionar de ambos é a sua massa. Vai ser massa de brometo de metila com massa de hidróxido de sódio. O segundo passo é a relação estequiométrica. 1 mol do brometo de metila está relacionado a 1 mol do hidróxido de sódio. A seguir, eu vou transformar essa relação estequiométrica nas grandezas que foram relacionadas, que é a massa. Então, ele deu a massa do carbono vale 12, a massa do hidrogênio vale 1 e a do bromo 80. Então, vamos calcular a massa de 1 mol. O bromo é 80, mais 3 hidrogênios, mais 12. A massa de 1 mol do brometo de metila é igual a 95 gramas. Vamos colocar aqui, 95 gramas.
A massa de um mol do hidróxido de sódio é sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio vale 1. 17 mais 23, a massa de um mol do hidróxido de sódio é 40 gramas. Agora vamos colocar os dois dados fornecidos no exercício. 142,5 gramas de brometo de metila foram colocados para reagir com 80 gramas de hidróxido de sódio. 80 gramas de NaOH. E agora, hein? Como é que eu faço para verificar quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante? Existe um truque muito fácil de se resolver essa questão. Para descobrir o excesso limitante, é só você pegar aqui e multiplicar esses dados aqui cruzados. 40 vezes 142,5 e depois o 95 vezes 80. Multiplica cruzado esses dados. No primeiro produto, 40 vezes 142,5 dá 5.700. Marcar aqui, ó. E o segundo produto, que é 95 vezes 80 dá 7.600. Por que eu devo multiplicar isso aí cruzado? É porque nesse macete é muito simples. Você multiplica cruzado essas massas e o produto maior, 7.600, indica para vocês que o hidróxido de sódio é o reagente que está em excesso. Sempre é a substância que está com um produto dessa multiplicação maior é o reagente que está em excesso. Logo, aquela substância que está num produto menor, que é o chamado reagente limitante. Era isso que eu precisava saber. Qual dos reagentes que foi fornecido é o reagente limitante e o reagente está em excesso. Portanto, agora eu vou calcular o número de mols do reagente limitante para eu substituir depois naquela fórmula que ele forneceu. Número de mols do reagente limitante fica igual a massa do reagente limitante fornecida, está aqui, ó, 142,5 gramas, e a sua massa molar que está aqui, ó, 95 gramas. Isso é exatamente igual a 1,5 mols. Pronto, achamos o reagente limitante e o seu número de mols. Agora é só substituir nessa equação. Número de mols do produto está aqui, ó, 1 mol. Número de mols do reagente limitante, eu acabei de calcular ali, ó, deu 1,5 mols. Aqui eu cancelo mol com mol e pego isso e ainda multiplico por 100%, né, para a resposta ficar expresso em termos percentuais. E aí nós teremos que 100 dividido por 1,5 deu uma dízima, 66,6666. Então, aproximadamente 67% ou 66,7%, 67%, como ele colocou ali, ó. Então, a resposta final é: o rendimento molar dessa reação é de 67%. Alternativa correta, letra D de dado. Tudo bem?
Viram como eu faço exercícios quando eu tenho reagente limitante em excesso? É fácil, repetindo, é só você multiplicar as massas cruzado. O produto maior indica o excesso e o menor o reagente limitante. Só isso e nada mais. Ok, vamos fazer mais um exercício do Enem? Esse de 2018, recente, né? Um exercício que envolve a questão dos combustíveis, que está sempre em muita evidência. Ele fala assim, então, que o carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo na hora de abastecer sempre têm aquela dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um processo, um percurso de um veículo flex e ele consumiu 4 litros de gasolina, 40 litros de gasolina, ou melhor, no percurso. E no percurso de volta ele usou etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta, sendo o mesmo consumo de energia para o mesmo percurso. Qual é o volume de etanol consumido no percurso de volta? Bom, então, como a quantidade de energia é a mesma, então eu vou calcular primeiro quanto foi essa quantidade de energia para 40 litros de etanol, de gasolina. Também é um exercício que vai ser resolvido usando análise dimensional para facilitar a resolução. Então, eu vou começar escrevendo que eu tenho 40 litros de gasolina. E para esses 40 litros de gasolina, eu tenho que transformar isso em quilocalorias, que é a unidade da energia fornecida. Como eu tenho que pegar o volume e transformar em quilocalorias de energia, como esse volume em litros de gasolina não interessa, eu tenho que cancelar ele. E para cancelar, eu vou colocar aqui no denominador litros de gasolina. Eu vou abreviar. E aqui diz que 1 litro de gasolina, eu vou transformar isso daqui, ó, tá? De gramas por ml para gramas por litro. Vai dar vezes 1.000, vai dar, do etanol é 800 gramas por litro. Multiplicando por 1.000. E no caso da gasolina, 0,8 gramas por mililitros equivale a 700 gramas por litros. Então quer dizer que 1 litro de gasolina possui uma massa de 700 gramas. Gramas de gasolina. Aqui eu vou cancelar litros de gasolina do numerador e cancelo com litros de gasolina do denominador. Agora eu transformei a massa em volume. Perdão, eu transformei volume em massa, né? Agora eu vou usar o calor de combustão aqui, ó. Que no caso da gasolina é 10 quilocalorias por grama. No caso da gasolina. 10 quilocalorias por grama. Então eu vou escrever aqui que 10 quilocalorias é a energia fornecida para cada 1 grama de gasolina. Eu vou cancelar gramas de gasolina do numerador com gramas de gasolina no denominador e assim eu acabei de calcular qual é a quantidade de energia liberada. 4 vezes 7 deu 28. Com quantos zeros eu coloco isso aqui? 1, 2, 3, 4. Então fica 280 mil quilocalorias. É a quantidade de energia usada no percurso de ida. Mas ele falou aqui, ó, que a quantidade
de energia foi o mesmo na volta. Tá? Então, se na volta ele usar a mesma quantidade de energia, que é 280 mil quilocalorias, qual é o volume de álcool que ele usou na volta, no percurso da volta? Bom, agora nós vamos transformar isso em volume de etanol. Então, agora eu vou usar aqui o calor da combustão liberado na queima do etanol, que é 5 quilocalorias por grama. Aqui está. Então, 1 grama de etanol, quando queima, produziu 6 quilocalorias de energia externa. É liberado para o meio externo. Aqui eu cancelo quilocalorias do numerador com quilocalorias do denominador. E agora eu vou pegar isso aqui e multiplicar pela densidade do álcool para transformar massa em volume. Qual que é a densidade do álcool? Aqui, ó. A densidade do álcool é 800 gramas 1 litro. Então vamos colocar aqui, ó, 1 litro de etanol. 1 litro de etanol, a sua massa correspondente é 800 gramas. Muito bom. Agora eu vou cancelar gramas de etanol do numerador com gramas do denominador. E agora acabamos de obter, então, o volume de álcool no percurso de volta, usando a mesma quantidade de energia, 58,3 litros a resposta de etanol. Quanto ele gastava 40 litros de gasolina no percurso de ida, ele gastou 58,3 litros de etanol no percurso de volta. 58,3, né? Então vai ficar aproximadamente 58, alternativa correta, letra D. Esses são alguns exercícios de amostra, né, sobre o perfil, como os exercícios de cálculos estequiométricos são cobrados na prova do Enem. Espero que essa aula tenha tido algum efeito, que vocês possam, através dela, estudar mais e assim nós vamos praticando e tirando as dúvidas. Então, por enquanto, eu fico agradecido pela sua presença. O meu muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.